J1 entrando no ar, imagens de Valparaíso de Goiás, agora 12:02, hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro. Obrigado pela companhia e pela audiência de sempre aqui no J1, você já sabe, tem informação, tem prestação de serviço e, claro, a sua participação ao vivo com a gente, é só mandar sua mensagem para cá, pelo nosso WhatsApp, no 98442-4000. E na edição de hoje você vai ver: polícia prende integrantes de quadrilha suspeita de cometer crimes em Goiás, no Distrito Federal e também em Minas Gerais. As investigações começaram em setembro com o roubo de 2 caminhonetes de luxo na cidade de Unai, em Minas Gerais. Operação contra roubo de carros. Polícia cumpre mandados de prisão no estado. Sobe para 11 o número de pessoas que denunciaram o médico Wesley Murakami. Professora de Anápolis tem síndrome rara e precisa fazer exames nos Estados Unidos. Nós vamos estar falando de um segundo caso em todo mundo, então vai ser um estudo inicial e a partir desse estudo de caso vai ser publicado o meu caso e eles poderem dar início às pesquisas. E sexta-feira é dia de agenda cultural aqui no J1. Ótima tarde para você. A gente começa o J1 de hoje falando da prisão de uma quadrilha suspeita de cometer crimes em Goiás, no Distrito Federal e também em Minas Gerais. A operação teve início ontem em Taguatinga, no DF, e hoje 3 pessoas foram presas em Lusiânia. Um dos chefes do grupo usava uma tornozeleira eletrônica quando teria roubado um veículo e mantido o motorista em cárcere privado. A apreensão de uma série de documentos falsos revelou para a polícia uma organização especializada em práticas criminosas como adulteração de veículos, formação de sociedades fraudulentas, tráfico de drogas e roubo. Parte desse material foi encontrada no DF, além de 3 carros usados pela quadrilha. 2 pessoas foram presas em Taguatinga, mas aqueles que seriam os chefes do grupo estavam em Lusiânia. As investigações começaram em setembro com o roubo de 2 caminhonetes de luxo na cidade de Unai, em Minas Gerais. Em um desses casos, o assaltante agiu com violência e manteve o motorista em cárcere privado. A polícia acredita que o autor desses crimes é Salvador Lopes dos Santos. Ele já estava em prisão domiciliar por roubo e usava uma tornozeleira eletrônica que não teria emitido alerta, mesmo estando fora do perímetro de restrição. Ele tem envolvimento num roubo com restrição de liberdade ocorrido no estado de Minas Gerais, está usando tornozeleira eletrônica e com certeza ele tem participação não só nesse roubo, mas em outros crimes praticados tanto no estado de Goiás como em Minas Gerais e Distrito Federal, razão pela qual houve essa operação conjunta entre as polícias civis. A mulher dele, Márcia Inácio dos Santos, também foi presa. Há indícios da participação dela no tráfico de drogas e também na corrupção de menor, considerando que o filho dela participou dos roubos em Unai. Romilda Pereira Barbosa é apontada como articuladora do grupo, a que fazia contato entre os membros da quadrilha e o chefe. Um 4º integrante que teve mandado de prisão expedido já estava detido no centro de prisão provisória. As investigações prosseguem, elas continuam com o objetivo de identificar novos integrantes dessa quadrilha e também outros nichos de atuação dos componentes, dos integrantes dessa organização criminosa. Ao todo foram 5 presos, 2 em Taguatinga, no Distrito Federal, e 3 aqui em Lusiânia. Eles vão responder por organização criminosa, roubo, tráfico de drogas e falsificação ideológica. E a polícia cumpriu 24 mandados de prisão numa operação contra o roubo de carros. A quadrilha era comandada por 2 detentos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A investigação aponta que os suspeitos agiam em 8 municípios de Goiás e que roubavam carros e falsificavam documentos com o objetivo de usar os veículos para outros crimes. Além das 24 prisões, a polícia cumpriu ainda 46 mandados de busca e apreensão. Foram recolhidos computadores, impressoras, documentos falsos, dinheiro e materiais usados para remarcar os chassis dos carros roubados. E um ônibus que vinha de São Paulo para Brasília foi assaltado durante a madrugada. O assalto foi na GO 010, próximo ao posto Corujão. Segundo os passageiros, 6 suspeitos armados estavam em uma caminhonete quando abordaram o veículo e anunciaram o assalto. Eles levaram celulares, dinheiro, carteiras e mercadorias que os passageiros tinham comprado em São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso até agora. E a polícia procura um homem suspeito de aplicar golpes dentro de agências bancárias em Jataí. As câmeras de monitoramento de uma agência bancária de Jataí, no sudoeste do estado, flagraram o momento exato em que o suspeito oferece ajuda a uma mulher que está fazendo um depósito no caixa eletrônico. Ele troca os envelopes. Depois de alguns minutos, ele sai da agência, levando R$3.000 da vítima. Segundo a polícia, o suspeito analisa antes as agências bancárias à procura de pessoas que estejam preenchendo envelopes de depósito. Assim que a vítima coloca o envelope no caixa eletrônico, ele se aproxima, fala que o envelope está do lado errado e faz a troca. O homem que aparece no vídeo ainda não foi identificado. A polícia acredita que mais pessoas estão envolvidas no crime. Muito provavelmente esse indivíduo ele pode ter outras pessoas ajudando, inclusive, a identificar essas pessoas que podem ser vítimas. E um homem foi morto a facadas em Cidade Ocidental ontem à noite. De acordo com a polícia, Daniel Marques, de 39 anos, teria se envolvido em uma briga em um bar que fica no bairro Friburgo. Depois dessa briga, ele saiu do bar e foi seguido por um homem que o matou com várias facadas. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Cidade Ocidental e até agora ninguém foi preso. R$10 milhões em bens foram apreendidos hoje pela polícia. 4 pessoas foram presas, entre elas Jaime Rincon, ex-presidente da Getop. Essa é a segunda vez que ele é preso em menos de 70 dias. Os 4 presos chegaram à Justiça Federal perto das 5 da tarde. Eles estavam com as mãos para trás, mas nenhum usava algemas. Os presos entraram para a sala e a porta foi fechada. O juiz não permitiu imagens. A audiência de custódia foi coletiva, durou 45 minutos. Na sala estavam o juiz Rafael Slomp, o procurador da República Hélio Telho e uma assistente. Do lado direito da mesa estavam Jaime Rincon, Júlio César Vaz e os advogados. Do outro lado, o casal Meire Cristina e Márcio Gomes e a defesa. Os 4 presos saíram da audiência de custódia direto aqui para a Superintendência da Polícia Federal, onde vão ficar presos até a próxima segunda-feira, quando termina o prazo das prisões. No pedido de prisão, o Ministério Público Federal escreveu que o patrimônio ostentado por Márcio Gomes Borges, gerente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego, pela mulher dele, Meire Cristina, servidora comissionada no governo do estado, por Júlio César Vaz de Mello, presidente da Codego e ex-presidente da Saneago, e por Jaime Rincon, é produto de crimes praticados pela organização criminosa desde 2010. Tudo fruto de corrupção e lavagem de dinheiro. O documento afirma que o chefe maior é Marconi Pirillo. O procurador Hélio Telho diz que o grupo tem uma atuação muito mais ampla do que se imaginava inicialmente, não se limitando apenas a receber propina da empresa Odebrecht. Ele também destaca que a organização criminosa tem formato de um polvo. Os tentáculos se embrenharam em diversos órgãos públicos do estado, além da Getop, também na Codego e na Saneago, com a finalidade de escoar dinheiro de propina para enriquecer seus integrantes e mantê-los no poder. Por isso, somente a prisão seria capaz de interromper as carreiras criminosas de todos eles. Um dos fundamentos dos pleitos feitos junto ao judiciário, em que a gente comprova que a organização, em que o esquema de lavar dinheiro continua acontecendo. As prisões de agora são um desdobramento da Operação Cash Delivery, feita em setembro, quando a Polícia Federal prendeu Jaime Rincon e outras 4 pessoas suspeitas de participação num esquema de recebimento de propina para abastecer as campanhas do PSDB e de outros aliados. Na ocasião, os investigadores apreenderam documentos, celulares e computadores. Tudo foi periciado e as provas colhidas serviram de base para a operação desta quinta-feira. Além de toda a documentação, uma denúncia anônima que chegou aqui na Superintendência da Polícia Federal contribuiu com a investigação e revelou que havia células criminosas atuando não somente dentro da Getop, mas em vários outros órgãos do governo de Goiás. Os crimes são lavagem de dinheiro, corrupção, associação criminosa. Dinheiro que deveria ter sido usado em obras para a população serviu, segundo as investigações, para ostentar uma vida milionária. Carros de luxo, lanchas, motos e joias
foram apreendidos na operação. O núcleo financeiro dessas associações criminosas, ele se presta justamente a receber esses recursos indevidos, direcionar esses recursos indevidos para que se chegue a um fim. É justamente isso que a gente tenta apurar. Que fins são esses? Podem ser fins eleitorais, né? Podem ser fins de enriquecimento próprio ilícito. Essas prisões aí aconteceram ontem e não hoje, como eu disse agora há pouco. A defesa de Jaime Rincon disse que ainda não teve acesso à investigação e que isso está atrapalhando o trabalho da defesa. A defesa de Márcio Gomes Borges e de Meire Cristina Rodrigues Borges disse que eles são inocentes e também que não concordam com a prisão porque não representam risco para a investigação. Nós não conseguimos contato com a defesa de Júlio César Vaz de Melo. O governo do estado disse que acompanha a operação e que já afastou os servidores presos hoje. A defesa de Marconi Perillo disse que não vai se manifestar porque ele não é investigado pela Operação Confraria. Outro assunto agora, a Polícia Civil concluiu o caso do filho que matou o próprio pai em Bom Jesus de Goiás, na região sul do estado. O crime foi no mês passado. A ex-mulher da vítima também tem envolvimento no caso e foi presa. Brandina Maria de Jesus Pacheco, de 52 anos, foi presa suspeita de participação na morte do ex-marido, Edmundo Gomes da Silva, de 53 anos. O crime foi no mês passado em Bom Jesus. O filho do casal, Juliano Gomes de Jesus, foi preso no dia 23 de novembro. De acordo com o delegado, mãe e filho queriam o dinheiro de Edmundo. Um adolescente de 17 anos foi apreendido também por ter envolvimento no caso. O jovem foi com Juliano até a casa da vítima para roubar e matar o homem. Antes, todos se reuniram na casa de Brandina para planejar a ação. As investigações apontaram que no dia da morte de Edmundo, o filho e a ex-mulher fizeram uma série de compras com o cartão de crédito da vítima. A Polícia Civil procura agora um quarto suspeito de ter participado da morte do homem. Falta apenas a prisão de mais um suspeito, que nós já estamos com toda a qualificação dele já individualizada, então a Polícia Civil já esclareceu todo esse caso. Edmundo desapareceu no dia 12 de novembro e o corpo dele foi encontrado numa estrada próximo a Bom Jesus. E ontem à noite em Formosa uma casa foi incendiada. Segundo informações que a gente recebeu aqui na redação, houve um desentendimento entre dois familiares e que um deles teria colocado fogo em um dos quartos e deixado o local. Foi necessário 200 litros de água da reserva do caminhão do Corpo de Bombeiros para combater as chamas. A atuação rápida dos bombeiros combateu as chamas no quarto, o que evitou que o incêndio se alastrasse pela edificação e também por casas vizinhas. Por sorte, não houve vítimas. Hora da primeira rodada de participações aqui no J1 984424000. Vamos dar uma olhada no que chegou pra gente. Tem mensagem aqui do Paulo de Lusiânia. Sou morador do Parque Jardim São Paulo. Gostaria de saber se vamos continuar bebendo água suja e vamos pagar por isso ainda. Os moradores do Jardim São Paulo então continuam reclamando da qualidade da água chegando nas torneiras. A gente mostrou esse assunto esta semana aqui no J1. Mais mensagens, recado agora do Cleiton de Cidade Ocidental. Queria que a Prefeitura nos informasse sobre o asfalto de nossas ruas e da via de acesso São Mateus Dom Bosco, de 495 até o Monumento Solários. Agradeço a 495 a quilometragem aí da BR da BR-040, né? Tá bom? Valeu, Cleiton, obrigado pela mensagem, tá a bronca dele em relação a esse problema. Recado também da Aparecida Ferreira, Lusiânia. Boa tarde. Será quando tomarão providências aí quanto ao transporte coletivo de Lusiânia? É vergonhoso, desrespeitoso a forma como somos tratados nesta cidade. Ela fala os nomes aí das empresas, né? Transcoluz e G20. Estamos jogados às traças. Passagem cara, né? O pessoal tem que passar por isso. É realmente muito triste, muito complicada a situação do transporte público, não só aqui de Lusiânia, mas do entorno de Brasília. Veja, seguir morador aqui de Lusiânia reclama que teve a casa invadida por esgoto. E ainda homem se passava por juiz no Distrito Federal para vender lotes fictícios. Foi preso. Nós voltamos em instantes. Voltamos com o J1, nós recebemos pelo nosso WhatsApp uma sugestão de reportagem de um morador da rua Doutor João Teixeira, aqui em Lusiânia. Ele reclama que a casa foi invadida pelo esgoto depois de uma chuva e que não é a primeira vez que isso acontece.
Só depois de quase 5 horas de limpeza é que o seu Antônio conseguiu tirar toda a sujeira de dentro de casa. Depois de uma forte chuva, o esgoto que fica na porta de entrada estourou. Tudo inundado ali, ó. Tudo inundado, ó. Olha só. Essa aqui é a caixa de esgoto que a gente viu aí no vídeo. Agora tá tranquilo porque não tá chovendo. Mas o seu Antônio me contou que toda vez que cai uma chuva forte, o esgoto transborda e causa um verdadeiro transtorno. Limpando casa, limpando o cocô, limpando aquela nata, que dá aquela nata preta, enfiando meus braços lá dentro da caixa lá para socorrer, né? A gente fica desesperado. Essa loja fica ao lado da casa dele. Também foi invadida pela água suja. A funcionária conta que toda vez que isso acontece, é prejuízo na certa. A sujeira vem toda quebrada. Quando começa a chover, os moradores já ficam preocupados. A gente tem aquela sensação de impotência, de que você não vale nada, de que os impostos que você paga não adianta nada. Triste, né? Em nota, a Saneago informou que o vazamento já foi consertado e que foi causado pelo lançamento de água de chuva, né? Água da chuva aí nas redes. Disse ainda que vai instalar novos equipamentos na ligação do cliente este fim de semana para evitar que o vazamento volte a ocorrer. E a polícia prendeu ontem um estelionatário que se passava por juiz para vender lotes que não existiam. A gente mostrou esse caso ontem aqui no J1 também. Dá só uma olhada. Documentos e distintivo de juiz arbitral. Adriano Vaz de Melo Trindade mostrava essas identificações para ganhar a confiança e enganar vítimas. Ontem ele foi preso e usava o distintivo na hora. Adriano, a mulher dele, que vai responder em liberdade, e um parceiro que está sendo procurado pela polícia, vendiam lotes vazios de outras pessoas com documentos falsos da Codab. Uma das vítimas perdeu R$65 mil na compra de um lote em Planaltina, que na verdade pertencia a um policial militar. Adriano já tinha passagens por estelionato e a polícia acredita que agora outras vítimas vão aparecer. O juiz arbitral é alguém escolhido quando há um desentendimento entre duas partes. A pessoa pode ter qualquer profissão e passa a ser juiz daquele caso específico, sem a necessidade das partes irem à justiça. Mas o juiz arbitral não faz parte do Poder Judiciário, como está escrito no distintivo falso de Adriano. Não é um magistrado de carreira, não é um juiz de direito, né? Ele é um árbitro que pode atuar única e exclusivamente nas causas para as quais ele é nomeado, né? E para resolver essas contendas, essas demandas e promover uma sentença arbitral. E isso inicialmente servia para conquistar a confiança dessas vítimas e em um segundo momento, quando as vítimas se davam conta que haviam caído de um golpe, esse status era utilizado para intimidar, para coagir essas pessoas que ficavam com medo quando imaginavam, né, que se tratava de um juiz. E olha só, gente, os vereadores de Goiânia aprovaram em primeira votação um projeto para que o IPTU dos imóveis de até R$500 mil aumente com base na inflação. E a carta que a prefeitura mandou para os donos de imóveis atualizarem os cadastros não é ilegal, segundo a OAB, mas deve parar na justiça. A carta que o seu Clésio recebeu deixou o comerciante indignado. O sentimento é de coação. Eu estou mantendo o padrão do meu imóvel. Eu não quero que ele se desvalorize, então eu tenho que dar manutenção. A prefeitura mandou a correspondência para 543 mil proprietários, pedindo que todos atualizem os dados cadastrais dos imóveis. A notificação menciona até a possibilidade de prisão para quem não informar os dados corretamente. Quem diz a verdade, detalhando mudanças e benfeitorias, como troca de pisos ou ampliação da área construída, perde o benefício de pagar de forma parcelada a correção do IPTU, feita com base na valorização do imóvel. Evitar esse absurdo de pessoas que declararem que pintou a sua casa ou fez uma mudança na sua janela ou numa porta, ter que pagar um imposto de 200%, 300% a mais, né, com aumento a partir de 2019. A regra foi criada em 2015 numa lei que estabeleceu que imóveis de até R$200 mil têm o IPTU corrigido apenas pela inflação. Acima desse valor é a inflação mais a valorização do imóvel, que em alguns casos pode dar um aumento de 500%. Os vereadores aprovaram em primeira votação uma nova lei que aumenta para até R$500 mil o valor dos imóveis que terão IPTU corrigido apenas
com base na inflação. Os parlamentares também incluíram uma garantia no texto de que todos que fizeram melhorias, independente do valor do imóvel, terão direito ao parcelamento calculado sobre a valorização. Depois de uma reunião com vereadores, a OAB decidiu que vai incluir a carta da prefeitura numa ação que já está na justiça e que questiona a forma como o município vem cobrando IPTU. Existe um recurso que será julgado na próxima quarta-feira. Nós faremos uma distribuição de memoriais técnicos, defendendo mais uma vez a posição da ordem pela inconstitucionalidade dos dispositivos. E agora, com esse fato novo, que é essa notificação nos termos que foi feita, eu tenho qualificado essa notificação de infeliz. Foi uma utilização de uma pressão quando poderia ter sido educativo. A Prefeitura de Goiânia disse que a obrigatoriedade da atualização do cadastro está prevista no Código Tributário do município e que apenas quando forem constatadas as mudanças nas características do imóvel é que o contribuinte vai perder o direito ao parcelamento da valorização do imóvel. Hora de mais participações aqui no J1 com a gente. Você pode mandar sua mensagem pelo 98442-4000. Recado da Jéssica Soares de Lusiânia, sou do Jardim Gá. Antes eram 2 vezes na semana, terça e sábado. Agora só nas sextas. Mais uma vez a bronca é com a coleta de lixo, tá difícil, muito fedor, muita sujeira e os cachorros ainda rasgam tudo. Complicada a situação, lembrando que a culpa não é do cachorro, né? O pessoal deixa o lixo lá, a coleta não passa, aí é um animal, ele vai lá, obviamente ele vai rasgar a sacola e vai deixar a rua toda suja. Bruna de Lusiânia, sou do bairro Serrinha, estamos precisando de uma área de lazer aqui para o bairro. A prefeitura só lembra dos outros bairros e o nosso está abandonado. Valeu, Bruna, pela mensagem. Mais um recado aqui, dá tempo de ler ainda? Mensagem da Luzia Soares, de Planaltina de Goiás. Boa tarde, sou de Planaltina, cidade somente buracos, largada. Cidade pede socorro dos governantes. Luzia manda foto, manda vídeo aqui pra gente que a gente mostra também no J1 e acompanhe depois dos comerciais. Ciclistas participaram ontem de corrida aqui em Lusiânia em comemoração à semana de conscientização ao câncer de boca. E ainda médico é acusado de deformar pacientes no DF e também aqui em Goiás. Daqui a pouco.